Graça e paz, estamos aqui mais um sábado, para estudar a lição da nossa escola bíblica sabatina, a igreja e sua organização nos dias atuais. E esta semana estamos falando de um assunto bem interessante, bem pertinente, um dos ministérios bem interessantes dentro da igreja, que é o ministério da intercessão, é o ministério da oração. E a gente vai começar falando um pouquinho sobre a importância da oração, O que seria a oração? Nós conhecemos três grandes religiões monoteístas no mundo, que é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, e nós sabemos que uma das essências da vida, que marca cada uma dessas religiões, na realidade é a oração. Os muçulmanos, por exemplo, oram 5 vezes ao dia. Os judeus têm o hábito de orar 3 vezes ao dia. E os cristãos são incentivados ou motivados por Cristo, pelo apóstolo Paulo, a orar. Logo no nosso verso-chave, nós vimos o apóstolo Paulo dizendo: orem todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isso, vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Efésios 6,18. Em outro momento, o apóstolo Paulo também diz: orai sem cessar. Isso já nos leva à primeira questão do tema de hoje, que é com que frequência devemos orar. Seria como os muçulmanos 5 vezes ao dia? Seria por acaso como os judeus 3 vezes ao dia? Eu acredito que isso não tem a ver com quantidade, mas com a qualidade da oração. Desde que nós o busquemos com sinceridade do coração, com o Espírito e com verdade, não tentando mascarar, não tentando se apresentar para Deus como algo que nós não somos, essa é uma oração válida para Deus. O conselho do apóstolo Paulo do orar sem cessar, ou de orar em todo o tempo, que nós acabamos de pontuar aqui, nós aprendemos que nós podemos orar não apenas de joelho, mas caminhando, fazendo no caso das mulheres, fazendo as suas atividades domésticas, desde que nesta oração possamos ter qualidade, certo? Uma questão importante para refletirmos esta noite é sobre se nós encontramos base bíblica, exemplos bíblicos de pessoas que oravam a Deus, ou referências bíblicas de oração. E isso na Bíblia é o que nós mais temos, tanto no Velho como no Novo Testamento. Por exemplo, nós aprendemos que Abraão orava a Deus como um amigo, Isaac orou para sua esposa estéril, Raquel orou também para livrar da sua esterilidade, Moisés intercedeu muitas vezes pelo povo, inclusive pediu que, se fosse para não perdoar aquele povo, que riscasse o nome dele do livro da vida. Josué também continuou o mesmo ministério. E tivemos vários outros. Ana que orou pelo seu filho Samuel. Esté que orou e jejuou por toda a nação, de povo judeu, Davi que orava de forma sistemática. Daniel que orava 3 vezes ao dia lá no palácio da Babilônia. Elias que intercedeu com veemência para que chovesse, parasse de chover e depois voltasse a chover. Então, nós vemos muitos exemplos no Velho Testamento de homens e de mulheres de oração. Assim, do mesmo modo, nós podemos perceber no Novo Testamento que isso também era um privilégio de cristãos que dedicavam sua vida a Deus, que dedicavam a vida de oração. Bem, uma questão interessante. Nós sabemos orar? Vocês já pararam para pensar nessa questão? Esse foi o pedido dos discípulos a Jesus. Eles pediram para Jesus ensinar a orar. Daí Cristo então pronuncia a sua oração modelo, que é a oração do Pai Nosso. Com a oração do Pai Nosso, Cristo estava nos dando um modelo de como nós devemos orar. Não que essa seja a única forma de oração, mas um modelo. Então, nós aprendemos com o Pai Nosso algumas questões importantes do que deve conter a oração de uma pessoa. Aí eu faço uma pergunta a você. O que é uma oração? Nós devemos apenas orar pedindo, só para pedir, exigir de Deus? Tem algumas religiões e alguns líderes religiosos que aconselham você
exigir de Deus, determinar algumas coisas nas orações, como se a oração significasse apenas isso. Mas nós aprendemos com a oração do Pai Nosso que a oração não é só isso. A oração não é só pedir. Então o que é que nós podemos aprender com a oração do Pai Nosso? Primeiramente, que a oração é um momento de adoração. É aqui que nós exaltamos o Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Se nós devemos muitas vezes demonstrar fervor diante de Deus, nós também precisamos demonstrar fervor em nossas súplicas. Se nós devemos demonstrar honra, adoração e respeito ao nome de Deus, no momento da hora de oração, devemos também demonstrar nos momentos de nossa súplica, nos momentos de nossas orações. Os salmos, por exemplo, são excelentes exemplos de adoração, porque nós muitas vezes associamos adoração à música, né? Ali há momentos de exaltação, há momentos de engrandecimento ao nome de Deus. Assim também deve acontecer em nossas orações. Nós aprendemos também com a oração do Pai Nosso que a oração tem que ser um momento de confissão, pois nós aprendemos que devemos pedir perdão a Deus, confessar os nossos pecados. Perdoa, Senhor. O apóstolo João disse: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Um exemplo dos salmos, novamente, é Davi. Davi, que em muitos dos salmos louva a Deus, canta a Deus, confessando o seu pecado, pedindo para que Deus o transforme, que o torne limpo, que seu pecado seja esquecido e que ele possa tornar-se mais limpo que a branca neve, não é? Então, quantos salmos de Davi não faz essa referência? Então, do mesmo jeito deve ser as nossas orações. Pedir o perdão de Deus, confessar as nossas culpas. A oração também, nós aprendemos com o Pai Nosso, deve ser um momento de ação de graças. Nós não devemos esquecer das bênçãos de Deus, pois um cristão imaturo ele vai apenas pedir, mas quando receber as bênçãos de Deus, muitas vezes ele não vai lembrar mais de agradecer. E o cristão maduro é aquele que agradece, é aquele que é capaz de ir num grupo da família, no grupo da igreja, pedir a oração aos irmãos, mas ao mesmo tempo ele é capaz de voltar lá depois, ou até mesmo na igreja, no culto de oração, pedir aquela oração, mas depois voltar agradecendo por aquela mesma oração. Outra coisa, nós já somos abençoados. Deus já nos deu saúde, muitos privilégios, família, e devemos sempre agradecer por elas. Outra coisa que nós aprendemos também com a oração do Pai Nosso, que a oração é submissão. Pois, quando nós oramos, nós nos submetemos à vontade de Deus. O texto bíblico: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Muitas vezes os cristãos querem que com a oração Deus apenas atenda às suas necessidades pessoais. E nós esquecemos que a resposta de Deus tem que ser a favor da sua própria vontade. Ele vai dar para nós, ou realizar para nós aquilo que vai glorificá-lo, que vai honrá-lo. Claro que vai nos beneficiar, mas ao sermos beneficiados, nós também estaremos honrando sempre o seu nome. Os cristãos devem orar sempre pela manifestação do reino de Deus em primeiro lugar, e não apenas por suas vontades mesquinhas e interesses pessoais. A nossa oração deve ser uma oração com responsabilidade. Tiago diz que muitas de nossas orações não são respondidas porque pedimos mal. Ainda continuando nessa mesma linha de raciocínio da oração modelo, nós podemos entender também que a oração deve ser um pedido de provisão. Sabe por quê? Porque Deus é aquele que supre todas as nossas necessidades. E às vezes nós estamos apenas pensando nos nossos caprichos. Então, isso é o que nos denuncia de nossa condição caída. Porque nós queremos apenas ter sucesso pessoal, crédito de toda a abundância dos seus bens. Nós muitas vezes dizemos assim: a minha força que fez adquirir isso. E esquecemos que quem deu tudo isso foi o próprio Deus. Então, Ele é o que? É o dono de toda provisão, de toda prata, de todo ouro. Ele é que nos dá tudo. E nas nossas orações devemos reconhecer isso. Reconhecer que tudo é de Deus.
venha o teu reino, né? Seja feita a tua vontade. Nós também devemos aprender na oração do Pai Nosso que é necessário que pedir perdão e também, ao fazer isso, estar disposto a perdoar aqueles que nos ofendem. Pois muitas vezes nós insultamos a Deus quando retemos o perdão e a graça, enquanto nós mesmos fomos perdoados e salvos por Cristo, fomos alcançados pela sua graça. Nós devemos também fazer pedido de proteção. É interessante porque o texto diz: não deixemos cair em tentação, mas livra-nos do mal. Apesar de parecer duas coisas diferentes, aqui nós encontramos um paralelismo, tipo da literatura judaica, né? Que gostava de repetir a mesma ideia. Então nós entendemos que livrar do mal e livrar da tentação significa a mesma coisa. Então, acima de tudo, nós devemos estar nos sujeitando à vontade de Deus por meio da oração, para que Deus a cada dia nos proteja, nos livre do mal, nos livre do maligno, nos livre dos ataques do inimigo, né? Nesse sentido, ao olharmos para a oração modelo, nós devemos aprender o seguinte, que nós precisamos reaprender a orar. Se você é aquela pessoa que só ora em busca de suas vontades mesquinhas, apenas esquecendo outros fatores que aqui comentamos, como a ideia de perdão, de adoração, de provisão de Deus, de sujeição à vontade de Deus, nós devemos sempre reaprender a orar. Quando nós oramos, nós temos que lembrar de quem somos e a quem nos dirigimos. Nós somos falhos, pecadores, miseráveis, imperfeitos, enquanto Deus é perfeito, é santo, é puro e bom. Então, nesse sentido, nós devemos ir com humildade, com sinceridade do coração. Amém? Porque muitos às vezes vão já com arrogância, exigindo, se sentindo, determinando, colocando Deus contra a parede. E não é assim, pois nós não somos nada. E é a vontade de Deus, soberana de Deus, que deve prevalecer sempre sobre a nossa. Amém? Muitos passam a questionar: qual o lugar de oração? Porque o próprio Jesus diz em Mateus: quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Mateus 6,6. Isso significa que é errado orar em público? Já pararam para pensar nessa questão? Acredito que não, pois Jesus muitas vezes orou em público. Quando os discípulos pediram para Jesus ensinar a orar, ensiná-los a orar, eles pediram em público, e Jesus, portanto, orou o Pai Nosso em público, certo? Então temos várias outras referências que Jesus orou em público. Por exemplo, no seu batismo, Jesus orou em público. No momento da transfiguração, e em Lucas 11:1, por exemplo, conta que quando Jesus estava orando, um dos seus discípulos lhe pediu que ensinasse a orar. Então, nesse sentido, nós aprendemos que as orações em público também faziam parte do ministério de Jesus. Agora, além das orações em público, devemos sim ter o nosso momento pessoal de oração, no nosso quarto. Isso é indiscutível. E isso não quer dizer que nós não devemos orar em público, mas que é um outro momento, é uma outra situação. E nesse sentido, quando Cristo fala esse texto aqui, né, que devemos entrar em nosso quarto, estava se referindo pelo menos àquelas pessoas que gostavam, no caso dos fariseus, de aparecerem em praça pública, né, fazendo belas orações, mas apenas para aparecerem. Como acontece em muitas religiões, em muitas igrejas, as pessoas fazem bonitas pregações, não para adorar a Deus, não fazem aquelas orações para buscar o Senhor, mas apenas para quê? Para se exaltarem, certo? Então isso é muito importante. Assim, o que nós podemos concluir então? Que a oração genuína não é apenas uma oração que você pede algo, mas ela vai muito além, como nós aprendemos com a oração do Pai Nosso. Uma oração pode ser um clamor, pode ser uma súplica, pode sim ser uma petição, mas ela serve também para um momento de gratidão, apenas de uma conversa amiga, né? Uma conversa, como a gente já falou em outro momento aqui, sem máscaras, em que você vai contar ou expor, falar da sua vida para o Senhor Deus, mesmo que Ele já conheça,
mas ele sabe que é uma forma de se relacionar com ele. Portanto, o ministério de intercessão na igreja, o ministério de oração, é um dos ministérios mais importantes. Então, nós devemos sim organizar pessoas, grupos de oração, semanas de oração, cultos de oração, para orarmos pelos nossos familiares, pelos irmãos de nossas igrejas, pelos enfermos, pelos que estão fracos na fé, mas principalmente por aqueles que ainda não foram alcançados pela palavra de Deus. Pois nós sabemos que não são poucos. Há relatos, que mais de 7.413 grupos de etnias ainda não foram alcançados pelo Evangelho, e precisamos orar por essas pessoas. Porque se o Evangelho, se a pregação não chega até lá, as nossas orações vão chegar, porque elas penetram, as orações derrubam barreiras. E aí ela alcança pessoas que a gente nem imagina que pode alcançar. Então, dessa forma, nós devemos entender que a oração não pode ser entendida apenas como uma forma ou uma prática ritualística. Não. Mas como um meio de nos relacionarmos intimamente com o Pai. Na oração do Pai Nosso, diz: Pai Nosso que estás nos céus. Veja que não era costume, naquela época, de se dirigir a Deus chamando de Pai. Isso era um momento muito íntimo. E para, vamos dizer assim, a cultura da época, isso seria tipo uma afronta ao se dirigir a Deus como um Pai, como uma pessoa íntima, porque geralmente ele é tido como um rei, como um senhor, como um governador. E aí Jesus institui: sim, nós devemos nos relacionar com Ele, com o Abba, com o Pai, com o Paizinho. Então é um momento de intimidade com Deus. Então o que devemos fazer então? Desenvolver uma vida de oração. Porque ela vai servir então para o nosso crescimento espiritual. Vai desenvolver o nosso vínculo afetivo com Deus. E vai principalmente oportunizar ou privilegiar aquelas pessoas que amamos. Então, que cada igreja possa valorizar cada vez mais esse ministério de oração em sua igreja. Pois é ele, muitas vezes, que alcança ou chega em lugares que outro ministério não chegaria. Então, que Deus abençoe o seu ministério. Eu agradeço a oportunidade de mais uma vez entrar na sua casa, de mais uma vez entrar aí na tela do seu celular, da sua TV, e poder compartilhar uma palavra, esse estudo com você. Compartilhe esse estudo com outras pessoas, pois você foi escolhido para compartilhar bênçãos. Então compartilhe bênçãos. E também ore para que esse estudo, ao chegar na vida de outras pessoas, possa transformá-las também. Vamos encerrar então com uma oração. Senhor Deus, obrigado por descobrirmos, Pai, a importância do ministério da oração, a importância de oração na vida do cristão. Vem, Senhor Deus, cada vez mais nos oportunizar momentos tão especiais como esse, que é o momento de entrarmos em Tua presença, de desfrutarmos de Tua presença, de tocar o trono da graça, de comparecer perante Ti na sala do trono e de poder, Senhor Deus, obter apoio, força, poder, restauração, renovação para as nossas vidas. É isso que nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a vocês todos e até a próxima semana com mais um estudo da lição da Escola Bíblica Sabatina. Um abraço.